O pior mal é aquele visto como algo corriqueiro e cotidiano. Muitos alunos têm usado essa frase nas redações, mas afinal de contas, você sabe de quem é esse pensamento? Eu sou a Bela Nazar, professora de redação, e a gente vai começar uma série nova aqui no canal. Eu tô empolgadíssima com essa série. Primeiro, porque vai ser top estudar sobre essas figuras sobre as quais eu vou falar e que nós julgamos super importantes pra gente usar como repertório crível na nossa redação. Segundo, porque eu sei que muita gente só usa uma frase solta, jogada, que viu na internet ou que aprendeu no meu aulão e nem sabe quem que é a pessoa, nunca nem viu. Não, nunca nem vi. Se encontrasse algum filósofo na rua, tipo Titio Bauman, nem reconheceria aquelas, imagina? Eu reconheceria, porque ele é um inscrito fiel do meu canal e sempre deixa likes e comentários. E você? Você já se inscreveu aqui no canal e deixou seu like? Ou você é um espectador líquido? Tô de olho, hein? Bom, mas vamos lá. Pro primeiro vídeo da série, afinal de contas, quem é você? Eu não poderia deixar de enaltecer uma mulher. Então, afinal de contas, quem é você, Hannah Arendt? Eu tô simplesmente apaixonada pela Hannah. Tenho tanta coisa pra falar dela que eu preciso ir por partes. Vamos primeiro pra infância dela. Ela nasceu em 1906 em uma família de judeus em uma chamada cidade Hanover. Quando ela tinha apenas 3 anos, eles voltaram para a Prússia. O pai dela, Paul, sofria de sífilis e morreu quando ela tinha mais ou menos uns 7 anos. Aí a mãe dela, Martha, criou a filha de uma maneira bem liberal, com tendências social-democratas. E aí, você pode se perguntar por que eu tô te contando isso sobre a criação da Hannah. Porque eu tenho certeza que esse tipo de ensinamento político e liberal desde novinha influenciou o posicionamento dela acerca da vida. Tá, mas vamos continuar. Aos 14 anos, ela já havia lido uma obra inteira de Kant e outra de Jasper. E meu amigo, pensa nos seus 14 anos, o que você tava fazendo? Eu tava lá, ó, fazendo meus muitos nadas. Aí, nesse meio tempo, ela foi convidada a se retirar da escola por mau comportamento e foi pra Berlim. Se retirar da escola é tipo assim, pra suavizar, né? Ela foi expulsa mesmo, quem nunca levanta a mão? Tô zoando. Lá ela fez o exame de maturidade. Em 1924, começou os seus estudos sobre filosofia na Universidade de Marburg. Com 18 anos, gente, choquita nessa mulher. Em 1926, ela trocou de universidade, foi para a Universidade de Friburgo, por causa de umas tretas amorosas que não convém citar para não expor a mina da vida dela, só ela que sabe. O importante é que em 1928 ela se formou e em 1929 ela reencontra um antigo conhecido. Eles vão morar juntos por um ano. Na época, isso foi mal visto, imagina, coisa terrível para a época, e eles se casam um ano depois. Inclusive, se você assistiu sobre as datas importantes que estão fazendo aniversário neste ano, você já sabe que em 1929 a crise de 29 estourou, né? E no meio da crise, Hannah Arendt estava lá tretando, indo morar junto e aquela coisa toda. Em 1932, ela escreve uma crítica do livro O Problema da Mulher na Atualidade, de Alice Rousgels Gross, no qual ela comenta a emancipação da mulher na vida pública, mas também discute suas limitações, sobretudo do casamento e na vida profissional. Constata o menosprezo fático que sofre a mulher na sociedade e critica os deveres que não são compatíveis com a sua independência. Coincidência essa crítica feita por ela, não é mesmo? Eu sei que muita coisa mudou para melhor, mas olha,
ainda é China ser mulher no Brasil, hein? É legal mencionar também que a vida acadêmica dela é super cheia. É crítica de obra pra lá, trabalho acadêmico pra cá. Uma mulher... Em 1933, Arendt defendia a postura de que se devia lutar ativamente contra o nacionalsocialismo. Essa posição dela contraria de muitos intelectuais alemães, inclusive alguns de origem judaica, que pretendiam se aproximar do nacionalsocialismo, subestimando a ditadura, inclusive elogiando os novos donos do poder. Em uma entrevista, ela expressa seu desprezo pela adaptação ao novo regime da maioria dos intelectuais. E, gente, essa questão repugnava a Arendt e ela não queria ter nada em comum com o que ela chamava de eruditos de manada, oportunistas ou mesmo entusiastas. Novamente uma coincidência com nossos tempos atuais, não é mesmo? É verdade. Banalidade do mal. Agora vamos à frase usada por muitos e entendida por poucos, a reflexão que a filósofa faz sobre isso. Essa teoria nasceu 15 anos após a Segunda Guerra Mundial, em 1961, quando um cara chamado Adolf Eichmann estava sendo julgado por crimes cometidos durante a guerra, crimes de genocídio contra os judeus. Tinha que ser Adolf, né? E a Hannah Arendt era uma das correspondentes do jornal The New Yorker, que estava presente no julgamento. Aí a mina publica o livro Eichmann em Jerusalém. Nele, ela descreve não somente o desenrolar das sessões, mas faz uma análise do indivíduo Eichmann. Segundo ela, ele não tinha traços diabólicos, como a gente espera de uma pessoa que fez atrocidades do tipo que a gente viu contra os judeus. Ele só cumpria ordens, sem questionar, com maior zelo e eficiência, sem refletir sobre o bem ou o mal que as ações feitas por ele pudessem causar. Ele estava só pensando na carreira, em ganhar dinheiro e status. Então vamos lá, pega papel e caneta e começa a anotar. No livro, a Hannah analisa o mal quando ele atinge grupos sociais ou o próprio Estado. Segundo a filósofa, o mal não é uma categoria ontológica, não é natureza nem metafísica, é político e histórico. É produzido por homens e se manifesta apenas onde encontra espaço institucional para isso, em razão de uma escolha política. A trivialização da violência, ou seja, a naturalização da violência, corresponde, para Arendt, ao vazio de pensamento, onde a banalidade do mal se instala. Tá aí a relação dessa frase que você tanto gosta com uma penca de temas. Eu sou a louca dos repertórios, mas eu sempre falo que é imprescindível que você entenda os repertórios. Não use-os de forma decorada, vazia. Senão, você corre o risco de deixar seu texto com um repertório desconexo, pouco produtivo. Então agora vamos voltar para a vida dela. Se você entende a teoria dela de que o mal é algo político e histórico e é produzido por indivíduos, você consegue relacioná-lo com o que ocorre sempre. Muitos começam a achar que os problemas que assolam a sociedade são normais. Então acontece a normalização deles. Pense em crianças moradoras de rua. Nunca que isso é algo normal, mas como há tantas, em cada esquina você encontra várias, em cada semáforo você para o carro, vem algumas pedindo moeda para lavar o vidro do seu carro e sua rotina de vida é muito acelerada, essas situações começam a parecer normais. Por mais que te incomode, dura segundos e sua vida segue. Deu para entender o que seria essa banalidade do mal? É a maneira que o indivíduo passa a naturalizar os problemas ao redor dele. No caso que eu citei, problemas políticos, sociais, problemas econômicos. Outra relação que a gente pode fazer é com pessoas, políticos, por exemplo, que tomam certas atitudes duvidosas, pensando apenas em carreira e em status. Atitudes que prejudicam N pessoas, mas eles não se importam nem questionam.
desviam aquela verbinha da merenda, da área da saúde e deixam a população em situação de extrema vulnerabilidade social. Então isso que eu fiz. A forma como eu relacionei a frase da banalidade do mal da Hannah Arendt com 2 temas é que mostra que o repertório foi produtivo. Seu corretor precisa perceber que aquela citação está relacionada ao seu argumento. Você não deve apenas usar uma frase bonita na sua redação, mas sim um repertório com o intuito de gerar credibilidade para o seu argumento. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Para acabar esse vídeo, eu quero indicar o filme Hannah Arendt, Ideias que Chocaram o Mundo, sobre a vida dela. Nele você não vai encontrar sobre a infância. O filme já começa com a Hannah famosa no meio intelectual. Além disso, a dramatização de como surgiu a ideia banalidade do mal. Tanto que você vai ver uma Hannah pensativa, sempre olhando pro horizonte. Afinal de contas, nós só temos grandes ideias a partir de grandes reflexões. Nossa, que frase boa, hein? As pessoas só têm grandes ideias a partir de grandes reflexões. Nazar Bell. Outro filme que eu queria te indicar é o Laranja Mecânica. Não é sobre a filósofa, mas ele retrata o que seria a banalidade do mal. O personagem principal aterroriza pessoas, espanca mendigos. Tudo de uma forma bem natural, como a própria Hannah explicitou. Não há trivialização do mal, visto que a partir do vazio de pensamento, o mal se instala. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber quem foi a Hannah Arendt e que assistam aos 2 filmes que eu indiquei. Vocês podem usar a frase dela e um dos filmes para ilustrar, por exemplo, em alguma redação. Comenta aqui embaixo sobre quem você quer ver no próximo vídeo e até a próxima!